Fala galera, nesse vídeo eu vou ensinar o básico sobre arquitetura de software para você que não é programador, para você que talvez você tenha uma ideia de aplicativo, quer contratar uma empresa para programar, ou quer contratar um programador e você precisa saber um pouco do assunto, ou você vai começar a trabalhar com desenvolvedores, quer desenvolver um mínimo de conhecimento técnico sobre esse assunto. Então hoje eu vou tentar aqui em 10 minutinhos ensinar para você o começo, para você a partir daí sair mordendo o pé da mesa, como diria um chefe meu, e se desenvolver um pouco mais o seu conhecimento técnico. Então vamos lá. Tudo começa quando a gente pensa em dois carinhas, né? Imagina que nós estamos desenvolvendo um sistema, uma aplicação para Windows, né? Você tem, ou uma aplicação web mesmo, você tem dois componentes aqui iniciais, que são o server ou o servidor e o client, que é quem está consumindo a informação do servidor. E aí o cliente pede para o servidor informações e o servidor entrega para o cliente algumas informações, certo? O que a gente tem aqui no cliente? Em geral, você vai ter aqui, vamos dizer, o código aqui das telas, com os botões e tal. Você vai ter aqui um componentezinho que vai permitir que você chame o seu servidor. Mas aqui a gente está falando basicamente do que está na ponta, daquilo com o que o usuário interage. E aí aqui no servidor, em geral, a gente tem também dois carinhas. Um carinha que vai conter o que a gente chama das lógicas, das regras de negócio, né? Então você tem aqui um carinha que tem a lógica e você tem aqui um outro carinha que é o banco de dados. No banco de dados, como o próprio nome já diz, você tem as informações e o banco de dados você pode entender como um conjunto de tabelas, como se fosse um Excel mesmo. Você tem ali várias tabelas que tem linhas e colunas. Tem outros tipos de banco, mas esse daqui é o mais fácil de entender. E aí aqui na parte das lógicas você vai ter os condicionais. Então, vamos supor que você está desenvolvendo um sistema de CRM, você quer aqui no cliente mostrar quem são os clientes ativos, você vai ter aqui alguma lógica que permite filtrar aqui do banco de dados quem está ativo, quem não está, como você sabe, né, o que faz com que um cliente esteja ativo ou não. Isso tudo vai estar aqui na parte da lógica. E aí, em geral, quando você está desenvolvendo um sistema um pouquinho mais robusto, né, vamos dizer assim, que você precisa ter conexão, por exemplo, com a internet, você tem aqui, além do seu cliente, né, esse cliente vai fazer algumas chamadas pela internet, geralmente isso vai ser um HTTP ou um HTTPS, que você já deve ter visto algumas vezes, né? Isso daqui vai bater numa API. Essa API aqui é onde estão contidas aquelas lógicas de negócio, né? Então você tem uma API para criar a informação, você tem uma API para recuperar uma informação, você tem uma para deletar e etc, né? Você tem diversas funções aqui que você pode executar aqui através dessa API. Essa API aqui, então, ela vai estar conectada com a lógica, certo? E aí dessa parte lógica você vai então buscar o que vai estar lá no seu banco de dados, certo? E aí você começa a ter uma visão mais ou menos de como é que você vai estruturar uma aplicação web, por exemplo, que é vamos dizer assim, não o mais básico que tem, mas é o que você, quando você acessa www.google.com, o que você está acessando é uma aplicação web que tem um comportamento parecido com isso aqui, certo? Então, a partir daqui você já consegue pensar diferentes aplicações e o que você quer fazer. É lógico que você precisa entender o que você quer que a sua aplicação faça, certo? Então, se a gente está falando
de um sistema de CRM, você tem, por exemplo, ali no seu banco de dados, uma tabela de contatos. E aí nessa tabela de contatos você vai ter ali vários contatos e esses contatos vão ter nome, vão ter telefone, vão ter e-mail, certo? Isso daqui vai estar aqui dentro do seu banco de dados. Você talvez tenha um status aqui, e aí esse status vai depender de alguma lógica que é calculada por essa camada aqui. E aí quando você vai querer mostrar aqui na tela, vamos supor que você tem uma tela aqui para o seu CRM, né? Você vai ter aqui um título e aqui você vai ter essa tabela com seus contatos, certo? Essa tabela aqui, como é que você consegue recuperar essa tabela? Porque você tem aqui o cliente, quando você acessa aqui, né? Vamos supor, tá aqui, contatos, você clicou, aí ele carrega essa tela. Quando carrega essa tela, ele vai chamar a API. A API vai ter aqui uma determinada lógica para entender o que ela vai pedir do banco. Recebeu do banco, ela devolveu para todo mundo e foi preenchendo aqui, certo? Então, quando você tiver uma ideia de um sistema ou estiver pensando em algum sistema, é sempre legal você tentar fazer esse caminho todo aqui para você entender. Beleza, às vezes você teve uma ideia de como é a tela, mas como que é a lógica para você alimentar essa tela com essa informação que você quer? Porque toda aplicação, ela tem ali por baixo os dados. Sem os dados, a aplicação não é nada. Sem a lógica, então, menos ainda, certo? Mas você precisa entender, pô, eu quero que você clique nesse botão e quando você clica nesse botão faz isso, aquilo outro, tal, e aí eu na próxima tela vejo isso. Tá bom, mas que lógica que eu preciso executar? Eu tenho esses dados no meu banco para conseguir calcular isso aqui? Quando você começa a criar várias telas, você precisa pensar como que os dados navegam entre essas telas e quais são as APIs que cada tela vai precisar, qual lógica cada tela precisa que seja executada. Então, cada funcionalidadezinha, cada pedacinho, cada botão, cada cardzinho, cada coisa, qualquer coisa que você pensar que precisa entrar lá, você precisa também na sua cabeça refletir sobre todo esse processo aqui para trás, para você entender que lógica é essa que você está querendo implementar. É viável, é fácil, é difícil? É lógico que você vai ter um engenheiro, um desenvolvedor, um gerente de projeto ou um analista de negócio como eu para te ajudar a navegar sobre esse assunto e encontrar a solução mais elegante para o seu caso. Mas você conhecendo um pouco disso já vai ajudar bastante. Beleza, isso daqui é o começo, tá? Isso aqui é o começo, porque nós estamos falando aqui de um sistema bastante simples. E quando a gente fala de sistemas que precisam escalar, que precisam atender centenas de milhares, milhões ou bilhões de usuários, esses dias eu descobri que o Google tem 9 aplicações com mais de 2 bilhões de usuários. Beleza, aí agora, galera, vamos criar um pouco mais de problema aqui, tá? Vamos pensar que você começa a ter muita gente usando o seu sistema. Se você precisa escalar o seu sistema para muitos usuários, né? Então você tem aqui a sua infraestrutura, você tem a sua API ali, a sua lógica, o seu banco de dados, e daí você começa a ter um monte de celular, né, vamos supor, que está batendo aqui na sua API. Aí só acrescentando, essa infraestrutura, vamos dizer assim, essa arquitetura mais simples, para você desenvolver um MVP, um protótipo, é excelente, maravilhosa. Inclusive, você pode ter os seus primeiros 100, 200 mil, 10 mil alunos ou 10 mil usuários usando uma infraestrutura simples. Agora, quando você precisa escalar mais, daí você precisa começar a pensar em algumas outras coisas. Primeiro, por exemplo, está vindo aqui um monte de requisição para essa API de pessoas que estão pedindo exatamente a mesma coisa, ou vamos dizer assim, a mesma lista, com os mesmos filtros. E aí, só que essa operação de você vir aqui no banco de dados, ela é uma operação lenta. Geralmente o seu primeiro gargalo vai estar aqui, vai ser no volume de requisições no banco de dados. Então, o que você pode fazer? Você pode ligar aqui com a sua lógica
Um outro que não é exatamente... É um banco de dados também, é um tipo também de repositório. Eu vou fazer ele em vermelho para você entender que é diferente, que é o cache. O cache, às vezes você fala assim, limpa o cache do navegador. É o mesmo cache. Por que a gente tem um cache no navegador? Porque você, ao invés de toda vez que você abre lá ao invés de... O que pode ser? Ao invés de toda vez que você abre, por exemplo, o Trello, você ter que carregar ali todos os cards, todas as fotos, todas as informações, não. Você já salva isso num cache no seu navegador. Inclusive esse cache, vamos dizer assim, ele não está nem aqui, né? Seria um cache aqui. Você foi lá no navegador e ele foi salvando aqui a sua navegação para que quando você navegasse de novo para aquele mesmo site, ele já puxa do navegador mesmo. Assim, ele já corta aqui um monte dessas requisições para a API. Já é uma solução para você reduzir essas requisições. Além desse cache que você vai ter no navegador local ali do usuário, né, do seu Google Chrome ou do seu celular, você pode ter um cache aqui no back-end também. Então, se você está vendo que você está recebendo uma requisição similar, ao invés de você vir aqui no banco de dados, você vem aqui no cache. Isso daqui é uma memória de acesso mais rápida e aí você consegue distribuir isso daqui sem engargalar no seu banco de dados. Aí agora vamos supor que você continua crescendo. Aí de repente você vê que você está tendo aqui um monte de requisição que está vindo do Brasil, mas você também está tendo um monte de requisição que está vindo da Índia. E a internet, ela não está na nuvem, né? Ela está nos cabos, ela está nas redes, a informação ela não se teletransporta. Então você começa a carregar rápido aqui no Brasil, mas aqui na Índia você carrega super devagar. Além disso, você percebe talvez que o pessoal da Índia não acessa os mesmos usuários ou exatamente as mesmas informações que o pessoal do Brasil. Então você pode fazer o quê? Você pode fazer uma replicação desse banco de dados, você pode fazer uma replicação aqui, né, da sua lógica tal, em uma outra localidade, e dessa outra localidade daí você vai servir essas requisições. Geralmente você faz isso através de um negócio chamado CDN. E aí você, a partir daqui, você tem um outro problema que é como é que eu sincronizo esses dois bancos de dados, né? Pensa, por exemplo, no YouTube, né? Como é que o YouTube tem o CDN? Como é que ele garante que eu aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, no Japão, consiga acessar os mesmos vídeos, né? É porque ele tem uma lógica de replicação aqui nesses bancos que permite que você acesse os vídeos de todas as localidades. E o YouTube também é super inteligente, ele tem um cache que os vídeos mais assistidos são servidos mais rápido do que os menos assistidos. Eles têm uma infraestrutura super interessante, super inteligente. Aí eu quero terminar concluindo da seguinte maneira. Eu acho que deu para ter uma noção mais ou menos do que está por trás, né, de um sistema. E aí eu sei que alguns de vocês são os vibe coders, né, que estão desenvolvendo aplicação usando inteligência artificial, que é uma coisa que eu faço muito, e eu quero provocar vocês na hora de desenvolver, galera, o sistema de vocês usando Cursor, Windsurf, Copilot, Lovable, aquele Rota 44, enfim, tem trocentos mil. Vocês pensem nisso e quebrem ali dentro do sistema de vocês a lógica de acordo com essa infraestrutura. De que maneira? Eu já vou mostrar para vocês aqui agora. Você precisa ter ali no seu arquivo uma pasta que vai ter as operações que escrevem no banco, as operações que leem e escrevem no banco. Isso aqui tem uma pasta separada. Você tem uma outra que contém os serviços, que é onde estão as suas lógicas de negócio, é onde está aqui, as regras de negócio ficam aqui. Você tem uma outra que vai ter as suas rotas, que é onde vão estar as suas APIs. Se você está usando o Flask ou Fast API,
Isso daqui você separa em pastas, entendeu? E aí, dentro de cada pasta dessas, você vai ter uma estrutura quebrada também por funcionalidade. Então, se você tem uma funcionalidade mapa, aqui nas rotas, nos serviços, no database, você vai ter vamos supor, se for Python, né? map.py. Tem uma outra funcionalidade que é de navegação, você vai ter ali navigation.py e você vai ter um arquivo desse dentro de cada uma dessas pastas aqui. Eu estava falando para vocês dos testes. Aqui dentro dessa pasta de testes, você vai ter uma pasta chamada serviços, uma pasta chamada database, uma pasta chamada das rotas, né? Uma pasta chamada routes. Então, para cada pasta que você tem aqui, você tem dentro do seu teste uma pasta igual. Para cada arquivo que você tem aqui, você tem dentro dessas pastas também um arquivo de mesmo nome. Para quê? Para que quando você escrever seus testes, você conseguir testar todos os arquivos de forma clara e você conseguir depois medir a sua cobertura de teste. Tudo isso vai te ajudar a ter uma aplicação mais fácil de manter depois. Se você só for pedindo e deixar a IA escrevendo de qualquer jeito, nos dados dela tem código bom e tem código ruim, vai funcionar. Mas conforme a coisa vai crescendo, vai ficando difícil de mexer, difícil de manter, você vai perdendo performance e você vai ter dificuldade também para passar seu código depois para outro desenvolvedor, alguma coisa nesse sentido. Então, lembra disso aqui, não escreve garrancho, porque depois você vai rodar, meu irmão. Fechou? Cara de chibiu! Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você quiser desenvolver uma aplicação, tiver uma ideia, dá um toque, entre em contato. Você pode clicar aqui, ou você pode ir no meu site, tem lá, você me chama no WhatsApp suave. Então eu estou à disposição para falar sobre isso, demorou? É nóis, até o próximo vídeo!